Bom dia, caros alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, nós falamos na aula anterior sobre os gráficos, né, a distribuição da população pelo planeta. E hoje, dando sequência, então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho de população e o espaço modificado, né. Então, quando nós falamos de população e espaço, já vem logo à cabeça, né, as modificações, né, que a população ela pode fazer no espaço geográfico, ou seja, nas paisagens, né? Então, ao longo do tempo, o planeta ele veio se modificando, a paisagem do planeta veio se modificando, ora, pela necessidade do homem de criar cidades, né, de criar bairros, né, municípios, e ora também por desastres naturais, né? Então, nós temos na página 38 do livro de vocês algumas paisagens, né? Paisagem natural da Amazônia, né? Que remete aos rios da Amazônia, aquela floresta imensa. Temos as paisagens agrícolas, por um exemplo, Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Tem uma paisagem bastante, né, agrícola, pelo fato de que muitos das legumes, das verduras e das frutas, o morango, é produzido nessa região. Então, essa região, ela não é, assim, como Guarulhos, por um exemplo, né? Muito urbanizada. Tem urbanização em Mogi das Cruzes? Sim, mas a cidade tem um lado também da paisagem agrícola, né? Temos uma paisagem urbana que a gente pode ver tanto no Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, vista lá de cima do Corcovado, né? Ou lá de cima do Cristo. Você vê as selvas de pedra, né? Ou, se por um exemplo, a gente for no edifício Banespa aí em São Paulo, subir no edifício Banespa em São Paulo, você consegue ver o mar de prédio que é a cidade. É uma paisagem urbana. E, por um exemplo, lugares que tem muitas indústrias, várias indústrias, essas indústrias formam também uma paisagem industrial, tá? Então, a sociedade, elas foram se tornando mais complexas, né? E aí o homem sentiu essa necessidade, né, de mudar a paisagem, né? É possível a gente reconhecer algumas características de cada paisagem, né? Então, quando eu falo Centros de Guarulhos, que é uma paisagem urbana, todo mundo já imagina ali o calçadão da Dom Pedro, cheio de lojas. Agora tem bastante, né, camelô que fica ali, né, os bolivianos vendendo roupa. Então, cada vez que eu falar de uma determinada paisagem, vocês fechem os olhos e lembrem dessa paisagem, tá? Então, a paisagem, ela é a constituição, seja natural de um espaço ou a constituição de um espaço modificado, tá? No processo de conquista do meio ambiente, né, pelo ser humano, o homem descobriu os elementos da natureza, né? Então, os elementos naturais passaram, né, a abastecer as indústrias, né? E os elementos naturais, eles fazem parte das paisagens também, né? Então, assim, se eu parar para pensar, é correto o homem ele construir a sua área urbana, desmatar uma paisagem natural, por um exemplo? Não, mas o homem viu a necessidade de invadir cada vez mais os espaços, né? Então, as paisagens naturais são aquelas paisagens, né, que a gente vê muita árvore, rios, né, uma flora e uma fauna diversificada, né, e que mantém o equilíbrio climático, né? Porque se a gente não tiver florestas, não tivermos os rios, nós não temos um equilíbrio climático, né? Então, a paisagem natural, ela tem isso, né? Ela ajuda a manter o equilíbrio climático do planeta e fornece também matéria-prima para fazer os fármacos, né? A gente tem uma linha hoje de remédios naturais, né? Cada vez mais o homem tá querendo retornar para a natureza. Então, hoje em dia já é muito comum as pessoas terem em casa suas hortas, né? E usarem de ervas medicinais para fazer a cura de muitas doenças, né?
Depois nós temos então a paisagem agrícola, né? Que é o setor que traz para a mesa da gente aí, né, os alimentos verdes, né, os alimentos, o alface, né, os legumes, a cenoura, a beterraba, né, as frutas, né, tudo isso faz parte então ali da paisagem agrícola, né, os grãos, né, então o ferro, o ouro, o petróleo, todos eles fazem parte ali de uma paisagem agrícola, né? Que é a paisagem, né? Que a gente, além de ter a parte de legumes, verdura, ainda cria-se aves, bovinos, né? Se cria um gado em geral. Então, isso é a parte do campo agrícola, né? Então, forma também-se aí a paisagem, né? Que é a gente tem na página 40 uma paisagem típica agrícola ali da Tailândia, né, na Ásia, né, que mostra então como é que é a agricultura lá na Ásia, que no caso dessa agricultura ela não é uma agricultura mecanizada, e sim uma agricultura manual. E embaixo, na foto abaixo da Tailândia, a gente já tem aí uma foto de uma agricultura moderna, né? Uma agricultura mecanizada, tá? Paisagem urbana, né? Então, grande parte da humanidade reside nas áreas urbanas, né? Então, é muito fácil a gente visualizar esse tipo de paisagem, né? Então, como eu falei para vocês no início do nosso assunto, é você olhar o centro de Guarulhos, é uma paisagem urbana, tá? O seu bairro forma uma paisagem urbana. A nossa escola, o Efraim, forma uma paisagem urbana, tá? O campo e a cidade no Brasil, né? Então, o campo, ele é constituído predominantemente por áreas onde são desenvolvidas atividades econômicas, tá? As atividades econômicas, principalmente as primárias, como agricultura, pesca, extração de mineral. E na cidade ocorre a maior concentração de pessoas e de construções, tá? Então, o campo e a cidade, eles constituem uma paisagem que apresentam elementos diferentes, porque o campo não é como a cidade, né? Cidade a gente vê muito mais ali prédios, casas, né? Urbanização. E o campo a gente vê a urbanização, mas não em larga escala, tá? Mas eles se interrelacionam, né? Porque a cidade precisa do campo e vice-versa, né? Porque o campo é o produtor e nós moramos ali na cidade, somos os consumidores. Então, eles têm uma inter-relação, tá? O município, ele é uma unidade política administrativa, ou seja, ele é governado, né? E é administrado por um prefeito e por os vereadores, tá? E o órgão que governa e que faz a estatística do nosso país, vocês já sabem, né, sétimo ano, né? Que eu falei bastante no início do ano com vocês, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, né? Então, a cidade seria a área central. Então, é através dessa área central que o IBGE traça todas as perspectivas que ocorrem, né, dentro de um município, né? Ele verifica a área rural? Sim, mas é a partir da cidade que o IBGE traça, né, todos aqueles gráficos, né, igual eu direcionei vocês para o site do IBGE, para vocês verem os gráficos de população. Então, esses gráficos são feitos em cima do censo, em cima de dados coletados pelo IBGE, tanto no campo como na cidade. Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos!